Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O Broly do Super, apesar de ser um bom personagem, acaba que depois do seu filme ele acabou tendo alguns problemas. Por isso no vídeo de hoje eu decidi modificar um pouco o personagem para que esses problemas não acontecessem. Mas é claro, antes de continuar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, se você é fã de Dragon Ball e já assistiu o filme Dragon Ball Super Broly, você sabe que é um filme muito bom. É claro que, como qualquer coisa, ele vai ter os seus efeitos, mas ainda assim é um dos melhores filmes de Dragon Ball. E aquele Broly especificamente era um personagem muito bom. Mas Goten, então por que você está fazendo esse vídeo? Não só porque um inscrito me pediu, inclusive, muito obrigado pela sugestão, mas também porque, né, capítulo 103... Se você tá nesse canal há algum tempo, você já sabe o quanto que esse capítulo é simplesmente ridículo e estraga tudo. E adivinha só, infelizmente não foi diferente com o Broly do Super. Por mais que o filme do Super Hero também tenha vacilado um pouco, mas ainda assim, os caras correram todo o desenvolvimento e todo o desenvolvimento que o Broly poderia ter em 2 capítulos. Isso é literalmente inacreditável. É difícil até para um escritor propositalmente fazer algo tão ruim assim. Fizeram o Broly controlar a forma lendária em 2 capítulos, literalmente aquela que poderia ser a fonte do desenvolvimento dele. Então, para fazer isso ser um pouco mais difícil de acontecer, eu vou ter que modificar um pouco o personagem do Broly do Super num geral, ou seja, modificar o filme dele também. E é aqui que começa a nossa vigarice. O começo do filme seria até que bem simples. O Broly bebê estaria ao lado da cápsula do Kakaroto, e o Rei Vegeta seria informado do tamanho poder daquele bebê, tomado pela inveja, principalmente pelo fato do bebê ser mais forte que o seu próprio filho. O Rei Vegeta mandaria um de seus soldados para fazer o trabalho sujo. Porém, assim como o Broly de DBZ tinha regeneração e conseguiu até mesmo trazer o seu pai de volta à vida, ele conseguiria sobreviver. E nisso, o Paragas acharia o seu filho e ia perguntar o que tinha acontecido. Então, o Rei Vegeta, sendo esse homem totalmente honesto que é, diria que foi uma lástima terem tentado atacar o bebê dele. E nisso, ofereceria uma cápsula especial para Broly ao lado de outros Saiyajins com grande poder, inclusive até mesmo do Príncipe Vegeta. Só que aí que tá, o Rei Vegeta fez isso só para depois mandar o Broly para um planeta inóspito. O Paragas obviamente questionaria o porquê que ele fez isso, e o Rei Vegeta daria uma explicação extremamente importante. Os poderes de Broly eram tão grandes que ele poderia ter a sua sanidade mental afetada, e esse é um conceito que eu vou colocar nesse Broly. Então, por ele ser o lendário Super Saiyajin, e sim, ele seria o lendário Super Saiyajin, nada de Broly mutante por aqui. Ele teria sua sanidade mental afetada, porque é simplesmente muito poder para um corpo que não se acostumou para aquilo. E é aqui onde eu pego uma inspiração muito importante para o nosso Broly, porque muitas pessoas falam que o Broly do Super é muito parecido com o Hulk, mas ele esqueceu de uma coisa, a profundidade do Hulk. Por isso eu decidi pegar alguns elementos que fazem o Gigante Esmeralda tão interessante. Pelos traumas de sua infância, o Bruce Banner acabou desenvolvendo esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade, duas coisas que seriam muito interessantes no Broly e que ele já demonstrou alguns indícios antes. Por exemplo, se eu não me engano, em uma das versões descartadas do Broly do Z, ele teria dupla personalidade, e a história iria seguir da mesma forma. A única diferença grande é o fato de que o Broly estaria no planeta Vampa já fazia alguns dias. Nesse meio tempo que o Broly estava no planeta, ele teria feito 2 amigos. O Ba, que a gente já conhece, e o segundo sendo basicamente um amigo imaginário, que seria a manifestação mental de todo o medo, raiva e traumas que o Broly teve nos últimos dias, criado pela própria mente do Broly como forma de autoproteção. Eu só não sei dizer se esse amigo iria sumir depois que o Ba acabasse fugindo, ou se ele continuaria aparecendo para o Broly. Enfim, comenta a opção que você acha que seria melhor. Mas algo que ele também teria em comum com o Broly do Z é que ele seria constantemente atormentado em seus sonhos, não só pelas suas lembranças, mas o próprio poder do lendário Super Saiyajin estaria mexendo com ele. E por enquanto, o filme continua como normalmente. A Shila e o Lemo chegam no planeta, se impressionam com o poder do Broly, e eles acabam indo lá para a nave do Freeza. Só que antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Temos o Kaisos, o Curiosidade dos Animes, o Zenkai Dragon Ball, o Adeildo Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês, e muito obrigado a você que, apesar
apesar de não ser membro, tá sempre contribuindo, deixando o like ou compartilhando o vídeo. Sobre o Paragas, eu acho que eu faria ele mais um meio termo dos dois. Porque se você parar pra pensar, até um certo ponto, o Paragas do Z amava o Broly. Porém chegou um momento que ele percebeu que o filho era simplesmente lelé da cuca, e com isso ele simplesmente começou a tratar o Broly como uma arma. Já o Paragas do Super sempre tratou o Broly assim. As duas opções fariam sentido, mas eu não sei qual que é melhor pra esse Broly. De qualquer forma, eu deixaria o Paragas tendo medo do Broly, pelo menos do Broly adulto. Mas eu não sei se colocaria o Broly tentando matar o Paragas, porque tudo bem que o Broly do Super tem esses ataques de raiva e tudo mais, mas talvez isso acabaria deixando ele vilânico demais. Por mais que ele poderia também ser uma vítima ainda maior, já que poderia ser os seus poderes de lendário Super Saiyajin afetando a mente dele. Mas enfim, quando eles chegam na nave do Freeza, as coisas continuariam rolando como normalmente. Então o Broly conta pra Shilla e pro Lemo sobre os seus amigos, né, sobre a sua história, e que ele não queria que as pessoas machucassem ele de novo, porque elas sempre foram más com ele. E justamente por isso, por todos esses traumas, esse Broly seria um pouco mais na defensiva. Então ele ia demorar um pouco pra começar a acreditar neles. Mas o principal de tudo ele iria manter o coração bom do Broly do Super. Então relaxa, ele não ia ser um vilão nem nada do tipo. Mas ele fala pra Shilla que tem medo de se sentir impotente como se sentiu antes. E ela simplesmente fala: relaxa, isso não vai acontecer de novo. Agora, quando a turma tá toda lá na Terra, eu provavelmente faria o Goku lutar primeiro contra o Broly. Primeiro porque a luta do Vegeta precisa ter mais peso, né? E também porque, sei lá, eu acho que dava pra fazer uma entrada mais impactante do Super Saiyajin Deus do Vegeta. Então ele ia falar que ia deixar o Kakaroto apanhar pro figurante enquanto ele fica com a Bulma. Ou sei lá, coisas que o Vegeta diria. E lembra que eu falei que o Broly teria transtorno de identidade? Então eu daria duas personalidades pra ele aqui. Primeiro é o que a gente já conhece, esse homem mais gentil e de bom coração. E o segundo seria o Broly mais bestial. Eu detesto essa palavra, mas enfim. Onde ele ainda é gentil, porém a mente dele é afetada pelo próprio poder. Então ele poderia acabar fazendo coisas que ele nem sabe que tá fazendo, só pela pura raiva. E é justamente daí que viria a morte do Paragas. Ele faz essa explosão de energia gigante e o Paragas acabaria morrendo. Porque sejamos sinceros, não faz sentido nenhum alguém de 5.000 de poder acabar tancando uma explosão feita pelo Broly. E aí as coisas seguem o seu rumo normal. O Broly se transforma em Super Saiyajin em uma cena simplesmente incrível. E num geral tudo seria muito parecido. Eu tava pensando em colocar o Piccolo no filme, só que, sinceramente, o que ele ia fazer no filme além de apanhar? Mas um detalhe que eu quero falar sobre o poder do Broly em si, e um detalhe que eu pessoalmente acho que é muito legal, é que se você ver a dublagem americana desse filme, você vai perceber que o Broly parece estar em constante agonia. E eu faria isso canônico no filme. Então quando o Broly estivesse transformado e usando o seu poder, ele sentiria dor. E principalmente desconforto, falando mentalmente. Não só porque o próprio Broly do Z já demonstrou ser afetado pelo próprio poder. Então quando ele se transforma, ele literalmente explode. Como ambos os Brolys têm essa fraqueza que eles podem acabar morrendo se eles usarem demais o seu poder. E eu também pegaria inspiração de personagens como o Shin Godzilla e até mesmo versões mais velhas do Wolverine. Onde justamente eles sofrem por usar o próprio poder. A Shilla, vendo tudo aquilo acontecer, justamente pensaria que ela não poderia deixar o Broly morrer, afinal ele estava sofrendo sem saber o porquê e ele era uma pessoa boa. E com isso o filme continuaria da mesma forma, então aparece o Godita bate no Broly até não poder mais, só que quando ele voltasse para o planeta Vampa, ele não ia estar simplesmente aliviado, não só porque ele estava apanhando até agora, mas mentalmente ele estava um pouco ferrado, justamente porque o poder de lendário Super Saiyajin afetaria a mente do Broly. E por mais que ele não soubesse o que aconteceu, ele sabia que o pai dele tinha morrido. Então ele se sentiria mal física e mentalmente. E nisso, a cena final do filme seria levemente alterada. Porque depois que a Shilla e o Lemo chegam lá, o Broly simplesmente diria para eles irem embora. Não porque ele não gosta deles, mas porque ele teria medo de machucar eles. E é nesse exato momento que o Goku iria chegar no planeta, convidando o Broly para treinar com ele. E a Shilla ficaria meio confusa, já que se o Broly é uma ameaça, por que o Goku ia convidar ele para treinar?
Pra que deixar o Broly ainda mais forte? O que eles fariam caso o Broly se descontrolasse de novo? E o Goku, sendo esse personagem extremamente confiante que ele já é, apenas diria que caso o Broly se transformasse de novo, ele iria cuidar disso, e que ela não deveria se preocupar. Já sobre o Super Hero, o Broly não faria muita coisa, que nem ele já não faz. Mas a gente não ia ter Broly chorando por lutinha, então ele ia simplesmente ficar recluso no canto dele. Só que a melhor parte viria após o arco do Super Hero, porque a próxima saga seria focada no Broly, sobre ele tentando enfrentar os seus demônios internos, os seus traumas, até mesmo tentando perdoar o Vegeta. E aí sim, olha só, ele finalmente iria treinar, para talvez controlar a forma, não em um único capítulo. Agora, só adicionando mais alguns detalhes, eu acho que eu colocaria o Broly admirando o Goku e o Vegeta, pelo controle que eles têm em relação ao próprio corpo. E para finalizar, algo que eu acho que colocaria nessa próxima saga seria a Shilai na mente do Broly, porque ela foi a primeira pessoa que tratou ele com gentileza de verdade. Então ela estaria lá mais para ser a parte boa da consciência dele. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro, comenta aí se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar em um momento difícil da sua vida. Talvez você esteja nisso há muito tempo e não sabe se as coisas vão melhorar. Mas continue tentando, porque tudo vai dar certo. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. É por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês. E valeu, falou e fui!